Sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A cada semana, teremos um historiador de formação abordando temas cotidianos que envolvem conteúdos históricos. Então pausem, comentem, opinem, mas principalmente aproveitem. Tenham todos e todas uma ótima sessão. Neste episódio, o historiador Daniel Pinha, doutor em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro e professor da área de História do Brasil da UERJ, explica como o desempenho de parlamentar do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, reflete em seu mandato atual. O objetivo desse programa é comentar o desempenho político do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, enquanto parlamentar, enquanto deputado federal, cargo que ele ocupou ao longo de 27 anos. E eu tive a oportunidade de pesquisar e ler os discursos parlamentares, todos eles disponíveis no site da Câmara dos Deputados, e eu pude analisar o discurso dele, o momento que ele ia à tribuna, desde o ano de 2001 até o ano de 2018, tentando identificar alguma identidade política nesses discursos. É claro que o Jair Bolsonaro, ao longo desse período, antes de ser candidato e antes de ser presidente da República, era um político que falava em muitos meios de comunicação, falava em programas de TV, especialmente programas de TV de auditório, em jornais, pronunciava entrevistas. Mas eu prefiro dedicar a minha pesquisa a esses discursos parlamentares em temas variados, em que mostravam a atuação dele enquanto deputado, enquanto homem do parlamento. A atuação parlamentar do Bolsonaro no que tange a aprovação de projetos, a liderança de oposição ou a relatoria de processos importantes, é uma atuação bastante tímida. O Jair Bolsonaro nunca se destacou pela tessitura de acordos, por ser um bom mediador das relações políticas. Ele sempre usou aquilo que é a prerrogativa fundamental do parlamentar, que é parlar, que é falar. E falar para o público que não é só o público dos parlamentares, mas sempre buscando um ambiente público mais amplo, que no primeiro momento era o segmento estritamente dos militares, a quem eles defendia, a quem ele defendia diretamente como deputado, mas depois tentando personificar a voz de uma sociedade conservadora que via na experiência democrática uma decadência. Ao longo dessa primeira década, especialmente da primeira década do século XX, esse discurso vai se transformando e ele galga cada vez mais o público que, de algum modo, se sente indignado com a experiência democrática. Uma formulação que eu adoto para essa análise é de que o Bolsonaro não é um outsider da política, ele é um outsider. Outsider é aquele sujeito que é visto como alguém que é de fora, alguém que é estranho. O outsider é alguém que não é um político profissional. Não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é um político profissional, mas ele é um outsider da democracia. Ele é um outsider da democracia na medida em que ele não apenas pronuncia críticas ao sistema político, ao funcionamento do sistema político, às negociações. Para exemplificar esse tipo de comportamento político, eu trouxe aqui 3 exemplos de discursos políticos parlamentares de Jair Bolsonaro. Em 3 de dezembro de 2003, ele fala: "Que saudade do regime militar quando a imprensa não tinha liberdade, confesso, mas as orgias que vemos publicadas hoje, pagas com o dinheiro do contribuinte do orçamento, não existiam." Então aqui ele reforça aquela hipótese, muitas vezes contrária às investigações feitas, inclusive por historiadores, de que no contexto da ditadura não havia corrupção. Ele reforça esse tipo de memória. Mas, para além disso, ele mostra esse sentimento de saudade do regime militar e de insatisfação com o presente, que é uma insatisfação não só por conta de uma decadência do regime político, mas também dos modos, dos costumes, já que ele direcionava o seu discurso a esse público conservador. Então, seguindo esse discurso de 3 de dezembro, ele diz: "E seus filhos aí chamavam de senhor. Hoje chamam de você, bicho, cara e por aí fora." Quer dizer, então, a hierarquia que marcava a relação entre sociedade e Estado e sociedade governante, ela também se entendia dentro de casa, O tratamento, fundamentalmente ao pai, era de senhor. Então ele sente saudade disso. E aí no mesmo discurso ele diz lá ao final, "E diz que tudo é feito em nome da democracia. As favas, essa democracia que vivemos, não é essa democracia que queremos."
Então é exatamente com essas palavras que ele encerra esse discurso, né, e ele é muito claro em mostrar a inconformidade com o modelo, e o que não deixa de ser um pouco contraditório, que ele era um deputado, era um parlamentar eleito por aquele modelo, que falava em nome daquele modelo, né? Um segundo exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é de um discurso de 28 de fevereiro de 2007, em que ele diz: "Nós não podemos negar o fato de a atual Constituição ser uma das grandes responsáveis por esse estado de insegurança em que vivemos. Sem querer entrar em detalhes, ela foi feita num momento de muita emoção, após o regime militar, e foi extremamente benevolente com os algozes, com aqueles que estão à margem da lei. Refletiu o momento de considerável parcela de parlamentares anistiados que estavam na casa, muitos sequestradores e bandidos da pior espécie, mas tudo bem." Nesse discurso, que é um momento, não é, mais uma vez, de exaltação e nostalgia do regime militar, de inconformismo com o presente, ele situa na Constituição de 88, que diversos estudos apontam, é uma Constituição de pactuação, de conciliação, é uma Constituição que não promoveu, por exemplo, uma justiça de transição capaz de julgar, possivelmente punir crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura militar, mas do ponto de vista do Jair Bolsonaro, a Constituição de 88, ela é a expressão desse momento de emoção e a expressão da vitória desses parlamentares que, segundo eles, agiam à margem da lei, eram anistiados. Então, vejam, ele não está criticando um partido político, ele não está criticando um governo nesse caso, ele não está criticando, enfim, alguma medida propriamente, né? Mas sim a própria Constituição de 88 que originou, né? Que é o ponto de início do regime democrático liberal representativo. Então acho que esse é um segundo exemplo de que o que está em jogo para ele não é criticar o funcionamento, não é mais criticar a lógica. E aí em vários outros momentos isso fica muito evidente, né? Porque o recurso à ditadura, o recurso à suspensão dessa Constituição é totalmente disponível, né? O Bolsonaro não considera que a ditadura militar, tal como outros militares, né, que chegaram a atuar, que chegam a dizer que era necessário momentaneamente. Não. Em vários desses discursos fica evidente que essa fragilidade constitucional, que ele aponta nesse trecho que eu destaquei para vocês aqui, faz com que a própria suspensão da democracia seja algo possível, seja algo que estivesse ao alcance não só da década de 60 e 70, né, mas também daquele momento, né, 2007, o momento em que ele vivia ali. Por fim, como terceiro exemplo, eu gostaria de citar aquele que talvez seja o mais famoso, né, dos discursos parlamentares do Jair Bolsonaro, que foi proferido em 17 de abril de 2016, dia em que a Câmara dos Deputados deliberou pela aprovação do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu vou ler aqui para lembrar a vocês as palavras que ele disse, né? Neste dia de glória para o povo brasileiro, o nome entrará para a história nesta data pela forma como conduziu os trabalhos desta casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Então aqui eu destaco que ele reverencia a figura do Eduardo Cunha, que depois perdeu a presidência da casa, perdeu o mandato e hoje cumpre pena por corrupção, mas naquela altura teve um papel protagonista, né, na condução do processo do impeachment. E aí, seguindo as palavras do Bolsonaro, ele diz: perderam em 64, perderam agora em 2016, como se fosse um acerto de contas mesmo, não é? É um acerto de contas com o passado, fica muito evidente isso para ele. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então aqui tem um componente que é muito grave, que é polarizar a figura do torturador, que é o Brilhante Ustra, com a figura da mulher torturada, que é a Dilma Rousseff, né? Ele usa o termo pavor de Dilma Rousseff para lembrá-la mesmo do momento da tortura, a figura do Ustra contra a Dilma, né? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo, por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Então ele termina com o lema da campanha, com o slogan da campanha, o que mostra que
Já em 2016, né, ele já apontava para a candidatura. É possível dizer que esse último período dele, né, como deputado, de 2014 a 2018, ele foi um candidato desde o primeiro dia em que tomou posse como deputado, né? Ele rodou o Brasil, viajou por diversos lugares. Então aqui fica muito evidente que ele já apontava para a candidatura e já apontava para esse lema. O que está em jogo aqui, portanto, não é só a aprovação, não é, do impeachment, do processo de impeachment pela Câmara. O que está em jogo aqui é um acerto de contas, uma nova possibilidade para essa república a partir do impeachment da Dilma Rousseff, não é? E uma possibilidade que pudesse restaurar valores perdidos desde 1988. Portanto, reforçando aquilo que eu tenho falado aqui, essa imagem de que o que precisava ser corrigido eram os costumes da nova época, a exaltação aos direitos humanos, ou seja, o que precisava ser corrigido é o próprio modelo democrático representativo, não é? Esse sentimento antidemocrático ele não se manifesta só no âmbito da análise política, ele também se estende, não é, para uma aversão àquilo que nós chamamos de cultura democrática. A cultura democrática, ela, por exemplo, envolve os costumes e a defesa irrestrita do princípio da diferença, por exemplo. E o que ele defende é a construção de um ideal de sociedade que não só mantenha as coisas nos seus devidos lugares, com as suas devidas hierarquizações, mas que possivelmente até possa apagar essas diferenças. Eu vou dar alguns exemplos. No mês de maio de 2001, quando o Brasil vivia toda a crise envolvendo a energia elétrica, não é? A crise do apagão do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, não é? Em que se debatia formas de produção de energia, construção de hidrelétricas no parlamento. Vejamos aqui uma das soluções encontradas pelo deputado federal Jair Bolsonaro em seu discurso. Ele diz: cada um de nós consome um pouco de energia neste país. Temos de aprovar urgentemente uma política de controle de natalidade. Caso contrário, antes de 2020, outra crise se instalará no nosso país, né? Então a gente pensa, quer dizer, agora, o controle de natalidade a partir de quais critérios, não é? A partir de quais famílias que seriam atingidas. Aí ele continua: assim sendo, estaremos aprovando na próxima semana projeto de lei para estimular a laqueadura de trompas e a vasectomia. Queremos colocar um freio no crescimento populacional desordenado que levará nosso país ao caos, né? A solução para a produção de energia, para a distribuição de energia, para o consumo, é o controle de natalidade exercido pelo Estado e com critérios que, não foram claros, não foram estabelecidos, mas que a gente consegue imaginar quais seriam os grupos que seriam atingidos por esse controle de natalidade, né? Alguns anos depois, dessa vez em julho de 2008, quando o debate era sobre redução de índices de violência, pobreza e miséria no país, em especial no Rio de Janeiro. Ele volta a apresentar como proposta a política de controle de natalidade por parte do Estado, com a liberação de laqueadura de trompas e de vasectomia a maiores de 21 anos. Eu cito aqui, temos problemas como o enfrentamento da violência, o clima de insatisfação geral, crescimento desordenado de favelas, né? Então dessa vez ele situa, né, onde ocorreria o controle de natalidade, a abertura de um precedente que é perigosíssimo, não é? De que atribui ao Estado o poder sobre o nascimento, o controle por parte de populações mais pobres, não é? Algo que remete aos piores períodos, não é? De regimes nazifascistas, não é? Experiências gravíssimas, né, ocorridas em outros lugares e que aparecem de maneira, de certo modo, naturalizada no discurso do Jair Bolsonaro, se confrontando aquilo que eu estava chamando de valores democráticos, valores que prezam pela diferença, não é, pelo convívio da diferença em âmbito público, e nesse caso aqui é um ataque diretamente a essas populações, especialmente as populações mais pobres que vivem em comunidades. Então, assim, é isso que eu estou chamando de um discurso antidemocrático no âmbito da cultura, não é? Vejam, a solução para um problema social grave brasileiro apresentada por ele é o controle de natalidade. E não seria exagero a gente chamar esse projeto de sociedade de uma política de morte, de uma necropolítica, não é? Para usar nos termos do filósofo Achille Mbembe. Ele defende laqueadura das trompas, vasectomia como políticas de combate, não é? À fome, à miséria,
e a própria violência. Posteriormente, a redução da maioridade penal, a própria pena de morte, ou seja, atribui ao Estado o poder de vida e o poder de morte sobre a sociedade, sobre as pessoas, reproduzindo, né, hierarquias que remetem ao período da escravidão no Brasil, notadamente. Ele revela um discurso de uma elite que é uma elite branca e que sempre teve vergonha da sociedade que compõe a sociedade brasileira, que é marcada pelas diversas raças e etnias. E vale lembrar ainda que essa conclusão a que o Jair Bolsonaro chega em seu discurso, não é? Uma conclusão equivocada, já que o crescimento populacional brasileiro vem decrescendo desde os últimos 30 anos, como apontam dados do Banco Mundial, dos últimos censos demográficos. Para concluir a minha participação, eu gostaria de destacar que essa identidade política de outsider da democracia, veja, não é só do jogo político partidário, é fundamentalmente dessas regras que foram pactuadas em 88 e que se mostram insuficientes para a resolução de problemas fundamentais, segundo ele. Esse podcast foi produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A locução e edição são de Aguinaldo Boldrini, mestrando em História pela UFOP. Até o próximo episódio.